1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bom, vamos falar sobre teoria geral da prova, parte 4. Na aula passada, nós vimos várias situações em que a prova a teoria geral da prova, ela é importante para elucidar a culpabilidade, a autoria e materialidade do crime. Nós falamos sobre a confissão, falamos sobre o depoimento do acusado, o interrogatório do acusado, falamos sobre a importância do direito ao silêncio e hoje nós vamos começar falando sobre as declarações do ofendido. Quem é o ofendido? É a vítima, né? A vítima, ela não é testemunha. E por não ser testemunha, ela não presta depoimento, ela presta declarações. Tecnicamente, ela presta declarações. E se a vítima mente, ela então não responde pelo crime de falso testemunho. Por quê? Porque se ela mentiu, ela então, não sendo ela testemunha, não pode responder pelo falso testemunho. As declarações do ofendido e a condução coercitiva. O ofendido não presta compromisso. Logo, ele não precisa dizer a verdade. Logo, ele não responde por falso testemunho. E se a vítima for corréu? Se a vítima for corréu, ele será interrogado. Cada corréu acusado da prática daquele crime, na verdade, ele é interrogado. E a vítima pode ser conduzida coercitivamente. É isso que nós vamos falar agora, sobre a condução coercitiva da vítima. Se a vítima for intimada, regularmente intimada, mas deixar de comparecer sem motivo justo, lógico, se ela tiver um motivo justo, motivo de saúde, ela pode deixar de comparecer, mas se ela não tiver motivo justo, ela então não poderá deixar de comparecer. E se ela não comparecer, regularmente intimada, ela poderá ser conduzida à presença da autoridade. Como eu disse, ela pode ser conduzida à presença da autoridade. O juiz manda então os policiais para trazerem a vítima acompanhada do oficial de justiça. Agora, se ela vai falar ou não o que o juiz deseja perante o juízo já é diferente. A condução é possível, ela pode ser conduzida sim. Aí você me pergunta, mas professor Franklin, qual seria o valor probatório de uma declaração do ofendido? O valor probatório da declaração ele é relativo, como toda e qualquer prova no processo penal. E é assim, pois todos os meios de prova têm hoje o valor relativo, tanto a confissão, quanto o depoimento das testemunhas, quanto o interrogatório do acusado, quanto as declarações do ofendido. Ademais, a confissão pode ser apresentada por motivo de coação. Nós já vimos aqui que se o acusado ele confessa em virtude de uma tortura, essa confissão é prova ilícita. Pode ser por deficiência mental, às vezes a pessoa por deficiência mental tem um problema mental, então ela apresenta um problema de deficiência mental e logo ela vai, então, por conta desse problema mental, acabar confessando um fato que ela não praticou. Para proteger alguém, é o pai protegendo o filho e a mãe protegendo o filho. Foi o filho que praticou a conduta, mas o pai assume para que o filho não responda. Razões essas que a tornam inválida, pois o direito processual penal busca alcançar a verdade real. Lembre-se, princípio da verdade real ou material e não a simples verdade formal do processo civil que onde vigora o princípio da verdade material. Valor probatório e contraditório. O contraditório respeita-se então o contraditório no depoimento, nas declarações prestadas pela vítima. Ou seja, a acusação e a defesa têm o direito de perguntar. Tem o direito de perguntar porque se eu estou falando uma instrução processual,
probatória, eu preciso ter o depoimento do acusado e o depoimento da vítima, e ambos têm que estar assistidos, né, pela parte de acusação e pela parte de defesa. Pode ser o Ministério Público, pode ser o querelante, mas vou ter que ter o defensor público ou advogado de defesa. Eu não posso colher as declarações da vítima ou interrogar o acusado sem que haja a presença desses dois polos antagônicos para que seja respeitado o contraditório. Vamos falar agora das testemunhas. Testemunha. Testemunha, aquela pessoa que testemunhou, presenciou o fato. Então eu tenho aqui um conceito singelo da testemunha, que é uma terceira pessoa que depõe sobre um fato que ela presenciou ou não, ou que ela tomou conhecimento. Qual o valor probatório, professor Franklin, do depoimento da testemunha? Ele é relativo, tranquilo, relativo. Porque todas as provas em juízo são relativas. Prova testemunhal pode ser, vamos lá, para você que vai fazer OAB e para você que vai fazer concurso público, conceito e valor probatório. Eu posso ter prova testemunhal direta e prova testemunhal indireta. A prova testemunhal direta ocorre quando a testemunha depõe sobre fatos que viu, presenciou. É a testemunha ocular, ela estava por ocasião da prática da infração penal e, portanto, ela presenciou aquele fato. A indireta não, ela ocorre quando a testemunha depõe sobre fato que ouviu dizer. Qual que você acha que tem maior valor probatório? Evidentemente que a testemunha direta. A indireta, às vezes a gente costuma brincar que vai, muitas das vezes, para falar bem ou mal do acusado. A testemunha também pode ser própria, ocorre quando a testemunha depõe sobre fatos, e aí ela vai dizer que no dia tal, às tantas horas, o acusado estava de posse de um revólver calibre 38, que ela viu quando ele deu 2 disparos na velhinha e veio a falecer em virtude dos disparos. E pode ser imprópria ou instrumentária. Ocorre quando a testemunha depõe sobre a regularidade de um fato. Professor, o senhor poderia dar um exemplo de uma testemunha instrumentária? O perito, quando ele é chamado para depor em juízo, ele vai ser considerado uma testemunha instrumentária. E por que ele vai ser considerado uma testemunha instrumentária? Justamente porque ele vai depor sobre a regularidade daquela perícia. Vai dizer, vai dar conhecimentos técnicos, como ela foi feita, vai dizer que aquele fato foi praticado, uma perícia de uma engenharia que foi feita, uma construção, vai dizer que aquela construção desabou, mas que a construção foi feita de forma correta, que aquela construção desabou por um caso fortuito ou força maior, ou seja, ele vai depor sobre a regularidade do fato. Também, ainda falando sobre testemunha, nós temos as testemunhas numerárias, que é aquela testemunha que presta compromisso e entra no número legal possível. E só para relembrar você, no rito ordinário eu tenho 8 testemunhas, no rito sumário eu tenho 5 testemunhas, na primeira fase do júri eu tenho 8 testemunhas, na segunda fase do júri, que é a sessão de julgamento perante os 7 jurados, eu só posso ter 5 testemunhas. Então, numerárias são aquelas testemunhas que prestam compromisso e entram no número legal de cada rito processual. Já a informante é aquela testemunha que não presta compromisso e, portanto, não assume o ônus de um valor processual maior, valor probante maior, justamente porque ela tem idade inferior a 14 anos, pode ser um adolescente, pode ser uma criança que presenciou um fato, é um doente mental, é um ascendente ou descendente que pode, como ascendente, como mãe, como pai, prestar um depoimento que vai favorecer o seu filho,
ou descendente em linha reta, o cônjuge ainda que desquitado, separado, divorciado, ou o irmão e o pai, a mãe ou o filho adotivo do acusado. Concubina do acusado serve? Serve. Aqui ela não vai prestar, ela vai servir como informante. Testemunha pode ser, professor, quais são as testemunhas que não prestam compromisso? Vamos lá. Testemunha referida. A testemunha referida é a testemunha que foi mencionada por outra testemunha. Imagine um depoimento, aquela testemunha está prestando depoimento e ela diz: eu estava no local e vi quando o acusado disparou 2 tiros contra a vítima, inclusive a dona Raimundinha, a dona Mariazinha também estavam no local. Aí o juiz vai dizer: mas vem cá, a dona Mariazinha, dona Raimundinha não foram arroladas? Vamos colocá-la, vamos arrolá-las, já que elas estavam lá no local, vamos ouvi-las. É o que nós chamamos de testemunha referida. São ouvidas como testemunhas do juízo, caso se ultrapasse aquele número legal. Ora, eu já tive a instrução no rito ordinário, já ouvi minhas 8 testemunhas, a defesa já ouviu as suas 8 testemunhas e aparece a dona Raimundinha para depor. O juiz não tem problema, vai ser ouvida como testemunha do juízo. Elas prestam compromisso? Prestam. Se ela for chamada a juízo, ela tem que dizer a verdade. Agora, lógico, se essa testemunha referida for menor de 14 anos, deficiente mental, ou parente, aderente do acusado, da vítima, ele não vai prestar compromisso. A testemunha não presta compromisso. Se ela não for, ela é uma testemunha referida, mas ela presta compromisso. Característica do depoimento da testemunha: judicialidade. As perguntas serão formuladas pelas partes, diretamente à testemunha. Tanto o promotor quanto o defensor fazem diretamente a pergunta à testemunha. Professor, mas se for crime de ação penal privada, o querelante vai fazer a pergunta direta à testemunha. Mas e se o juiz não deixar? Se o juiz não deixar, a pessoa que teve sua inquirição direta preterida pelo juiz fará constar em ata e poderá requerer a nulidade do processo sobre o argumento de que houve prejuízo para a ampla defesa. E aí, lógico, ele vai ter que provar o prejuízo para que ele possa conseguir o decreto de nulidade. Não se admite que o juiz possa permitir aquela pergunta da acusação ou da defesa que vai induzir a testemunha a responder o que ele quer. Não tiverem relação com a causa, aquelas perguntas que não têm relação com a causa, você pergunta uma coisa totalmente fora daquela instrução processual, ou importarem na repetição de outra já respondida. Você já perguntou, o réu já respondeu, aí a defesa faz a mesma pergunta e diz: mas doutor defensor, eu já fiz essa pergunta, né? Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá reinquirir a testemunha. Então, nós já vimos que pode haver o ré-interrogatório e pode haver a ré-oitiva de testemunha. Também falando sobre características. Objetividade. Outra característica do depoimento da testemunha. A testemunha não pode fazer valoração pessoal. A testemunha vai lá, já tira logo o valor do depoimento dela. Diz: ah, mas o cara aí era um cara preguiçoso, não gostava de trabalhar, criava problema com todo mundo. Ora, ela já vai ali para queimar o filme do acusado. Ou, por outro lado, temos aquela que diz: não, mas ele, o cara, gente boa, finíssimo, educado, educadíssimo, trabalhador. Então tem que ter muito cuidado, porque a testemunha não pode dizer assim: não, eu percebi que ele tinha intenção de matar a vítima. Ora, ela está fazendo uma valoração pessoal, isso não pode. Oralidade. Em regra, o depoimento da testemunha é oral. Ora, hoje em dia, devido à tecnologia, as testemunhas vão a juízo, prestam depoimento na frente de uma webcam, e essa webcam então grava a imagem, essa imagem é gravada no CD e o CD fica nos autos. Já está bem evoluído. Agora, eu tenho as exceções de situações em que o depoimento ele não é feito de forma oral, que é o caso do mudo, né? O caso do presidente da República,
que eu já tive a oportunidade de falar na aula 3 de Teoria Geral da Prova, parte 3, de que o presidente da República, ele tem uma faculdade extraordinária, direito, né, que ele tem como chefe mandatário da nação. Ele pode pedir as perguntas por escrito e respondê-las por escrito, né? Porque ele pode depor por escrito. Ainda características: retrospectividade. A testemunha só depõe sobre fatos passados. Ela não vai chegar lá para o juiz e dizer: olha, seu juiz, eu tenho certeza que daqui a um mês o acusado vai lá e vai matar aquela senhora que é a sua sogra. Não existe isso. Ele vai dizer: não, o senhor vai ter que depor sobre o que aconteceu. Nós estamos aqui sobre um fato que passou e essa pessoa está sendo acusada, para a gente saber se ele realmente é o autor daquele fato ou não. Individualidade. Individualidade significa que cada testemunha é ouvida separadamente das demais. Uma não pode prestar depoimento do lado da outra. E se isso acontecer, professor Franklin, se isso acontecer, haverá nulidade do processo. Podem ser testemunhas. Qualquer pessoa pode ser testemunha, inclusive um menor de 18 anos, silvícolas, que são os índios, policiais, juízes, promotores, policiais federais, policiais militares. O advogado que presenciou o fato pode servir como testemunha? Pode. E ele não deve ser contratado como advogado no processo. Ele presenciou o fato, ele vai ser contratado como advogado. Eu digo aqui não pode, mas é melhor dizer não deve. O curador do incapaz pode ser testemunha? Pode. Eu posso ter um tutor como testemunha, um curador como testemunha, sem problema nenhum. O guardião como testemunha, né? Senadores e deputados só podem depor sobre fatos alheios às suas funções. Por quê? Porque a Constituição Federal assegura ao senador e ao deputado o direito dele só depor sobre fatos relacionados fora do seu exercício funcional, porque ele, no exercício da função de senador, ele pode ter conhecimento sobre situações que podem colocar em risco a ordem pública nacional. Quais, professor Franklin, os deveres da testemunha? A testemunha, ela tem o dever de depor, salvo algumas exceções. Quem tem o dever de guardar segredo não pode depor. Por exemplo, o advogado. Se você foi lá e confessou para o advogado a prática do crime e tu ias constituí-lo como teu patrono, ele não pode prestar depoimento sobre o que tu falaste para ele. O padre, já falamos isso numa aula anterior, que o padre, quando ele recebe uma confissão, ele não deve, por dever dele, de padre, revelar o conteúdo dessa confissão. Os parentes do réu, salvo se não houverem outras testemunhas, e a gente sempre instrui para que a família não traga parente, né? Às vezes o parente, no calor daquela emoção, ele vai e acaba falando coisas que não deveria falar. Devem depor. A maioria das pessoas devem depor, mas as exceções estão aí. Os parlamentares não devem depor. Deputados e senadores não são obrigados a depor sobre fatos que tomam conhecimento no exercício da profissão por causa da imunidade relativa. O que é imunidade relativa, professor Franklin? A imunidade relativa é aquela que diz o seguinte: a imunidade absoluta do deputado é quando ele, no exercício do seu mandato, deputado ou senador, lá na tribuna, ele pode falar o que ele quiser e ele não responde por calúnia, injúria e difamação. Mas, em compensação, se ele praticar um crime inafiançável, ele vai ser preso. Ele poderá ser preso com autorização da casa respectiva. Então, a imunidade dele é relativa. Por um lado, absoluta no que ele falar, mas por outro lado, ele pode vir a responder pelas suas condutas. Dever de prestar compromisso e dizer a verdade. Se a testemunha mentir, nós já sabemos, vai cometer o crime de falso testemunho. O crime de falso testemunho é fazer a afirmação falsa na qualidade de testemunha.
Perito também pratica o falso testemunho quando ele declara falsamente a perícia. Em regra, a testemunha sempre presta compromisso. Dever de prestar compromisso e dizer a verdade. Os parentes do réu não prestam compromisso, né? O menor de 14 anos e o deficiente mental, por razões que nós já explicamos, né? O menor de 14, ele não tem aquela maturidade. O deficiente mental pode vir a falar uma coisa que não é condizente com os autos, e os parentes do réu têm sempre aquele laço emocional que pode fazer com que ele acabe dizendo o que ele não quer dizer. Dever de comparecimento. Vamos lá. Quem deve comparecer? Em regra, todos devem comparecer como testemunha para colaborar com a elucidação do fato em juízo. Então vamos lá. Quem não pode e não deve comparecer? Pessoa enferma ou muito idosa. A pessoa está com uma determinada idade, tem dificuldade de deslocamento, né? E nesse caso o juiz vai ouvi-la onde ela estiver. O presidente da República não precisa comparecer. Vice-presidente da República, devido à grandiosidade do cargo. Governador de estado, né? Essas autoridades marcam a hora e o local do dia para serem ouvidas. Testemunha que mora fora da comarca é ouvida através de carta precatória. Doutor, me diga uma coisa, e o promotor de justiça? Ele também pode marcar hora e local para ser ouvido? Sim, ele pode marcar hora e local para ser ouvido. Dever de comparecimento, caso esteja no estrangeiro, é ouvida através de carta rogatória. Então vamos lá. Primeiro, carta precatória para a testemunha, se ela estiver fora da comarca de origem, onde está sendo feita a instrução. Se ela estiver no estrangeiro, em local certo, é carta rogatória. Por que eu digo isso? Porque pode cair na sua prova, né? Está no estrangeiro em local incerto. Se ela está em local incerto, não vai ser feita através de carta rogatória, né? Quando o tribunal designa a oitiva da testemunha para um juiz a ele subordinado, eu digo que há uma carta de ordem. Então nós tivemos aí um caso de apuração do mensalão em que o Supremo Tribunal Federal delegou a oitiva de algumas testemunhas para os juízes federais. Dever de comparecimento. Quando se expede uma carta precatória, é imprescindível a intimação das partes. Você vai expedir a precatória para ouvir aquela testemunha e você tem que intimar as partes. Por quê? Porque as partes podem querer mandar os seus representantes para o local onde a testemunha vai ser ouvida. E aí eu intimo, então, através da expedição, o juiz fixa um prazo razoável de cumprimento dessa precatória, porque ela vai ser cumprida em outro local. A expedição de precatória não suspende o andamento do processo, evidentemente. O processo tem que prosseguir pelo princípio da celeridade processual, mesmo que passado o prazo para o cumprimento da carta precatória. O juiz pode sentenciar mesmo sem a precatória ser cumprida. Aí vem uma questão, mas professor Franklin, me diga o seguinte, era uma testemunha da acusação, ela não foi ouvida por precatória. Mesmo assim eu posso ouvir as testemunhas de defesa? E depois, se essa precatória, eu posso interrogar o acusado, e depois a precatória volta, tem-se entendido o seguinte, ouve-se a pessoa por precatória, se essa precatória voltar com algum fato relevante, eu vou reinquirir as testemunhas de defesa e vou reinterrogar o acusado, sem problema nenhum, não gera nulidade do processo. O que gera nulidade do processo é inversão da ordem dos depoimentos, e que de forma que a defesa não tenha condições de se defender dos depoimentos anteriores. Sempre a defesa deve ser ouvida por último e as testemunhas de acusação devem ser ouvidas por primeiro. Então, o que gera nulidade é a falta de intimação, né? A falta de intimação é uma nulidade relativa, devendo a parte provar o prejuízo. Eu não fui intimado, eu queria mandar alguém, um advogado meu, para presenciar a instrução que vai ser feita em outra comarca, eu não fui intimado, então eu posso alegar ou não o prejuízo. Dever de comparecimento.
Quando uma testemunha regularmente intimada não comparece, o juiz pode. Nós já vimos. Você intimou regularmente uma pessoa, ela não compareceu, eu posso conduzi-la coercitivamente. O juiz expede uma ordem, vai o oficial de justiça, vão 2 policiais na casa da pessoa e convidam gentilmente, entre aspas, para que ela compareça ao juízo. E aplicar multa, porque afinal de contas o atraso pode prejudicar o processo. Ele pode, inclusive, combinar o pagamento das diligências da testemunha. Se não, a senhora atrasou, foi intimada, não compareceu, a senhora vai pagar aqui as custas. E também, segundo a doutrina e a jurisprudência, até instaurar processo por crime de desobediência. Dever de comunicar mudança de endereço. Se a testemunha muda de endereço, e o réu está, por exemplo, também numa liberdade provisória e muda de endereço, ou se a vítima muda de endereço, todos esses devem comunicar a mudança, informar ao juiz a eventual mudança desse endereço, para que a instrução não seja prejudicada. Imagina se todo mundo muda de endereço e não comunica o fato ao juiz. As testemunhas informarão ao magistrado, no interregno de 1 ano, qualquer mudança de domicílio, sob as penas do não comparecimento pela simples omissão. Hoje em dia, o Código de Processo Penal determina as sanções pelo não comparecimento pela simples omissão da testemunha não mudar, não comunicar a mudança de endereço. Bom, na próxima aula nós vamos falar sobre teoria geral da prova, parte 5. Pergunto para você, alguma dúvida, alguma pergunta?